Olá, crianças que curtem o canal da Tia Elisângela. Estamos hoje de volta com mais uma historinha bíblica. E nessa história bíblica, né, todo mundo sabe que a história bíblica, ela vem da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Nós hoje vamos fazer uma grande viagem. Tia Elisângela hoje trouxe uma mala e nós vamos fazer uma grande viagem com o personagem de hoje. E o personagem de hoje se chama Abrão. A história que eu vou contar para vocês hoje, ela fica no livro de Gênesis. Nós vamos fazer uma viagem nos capítulos 12, 13, 15, 17 e 21. Vamos lá? Todos preparados para essa viagem? Então vamos abrir a mala para a gente começar a nossa grande viagem. Então aqui está os nossos personagens de hoje, Abrão e Sarai. Vivia na cidade de Harã, Abrão e sua esposa Sarai. Certo dia, o Senhor disse a Abraão: Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei com que você tenha grande descendência. Você será abençoado, o seu nome será famoso e você será uma bênção para todos os outros. Abraão tinha 75 anos quando ele saiu de Harã, obedecendo a ordem do Senhor Deus. Ele levou com ele a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, que era filho de Harã, seu irmão que havia falecido, todas as riquezas que ele havia conseguido e os escravos. Então, ele foi para Canaã e atravessou todo o país de Canaã até chegar a um lugar chamado Siquém. Lá era um lugar santo, havia a árvore sagrada de Moré. E lá o Senhor Deus apareceu a Abraão e disse: te darei todas essas terras. Abraão construiu um altar para adorar o Senhor naquele lugar, porque foi o lugar onde Deus apareceu para ele. E Abraão, juntamente com todos que ele havia levado, passou a morar lá em Siquém. Ele morou algum tempo em Siquém. Depois ele foi para um lugar chamado Betel. E lá ele construiu um novo altar de adoração ao Senhor. Canaã, naquela época, estava passando por uma grande fome. Então eles tiveram que ir para outro lugar. Este lugar que eles foram se chamava Egito. Antes de entrar no Egito, Abraão olhou para sua esposa Sarai e disse: você é uma mulher muito bonita. Se os egípcios souberem que é minha esposa, eles me matarão e te deixarão viva. Por isso, diga que é minha irmã, para que eles não me matem e me tratem bem. Quando eles entraram no Egito, Sarai foi logo levada para o palácio do rei. E o rei passou a tratar Abrão muito bem. Ele deu vários presentes a Abrão. Ele deu camelos, ovelhas, gado, muitas riquezas. Só que o Senhor Deus, por causa de Sarai, ele castigou, o rei. Ele mandou doenças horríveis para o rei e sua família. Então o rei mandou chamar Abrão e perguntou para ele: por que você fez isso comigo?
Por que não me disse que ela era sua esposa? Você me disse que ela era sua irmã. Por isso casei com ela. Então pegue sua mulher e saia daqui. E aí, o rei ordenou que os guardas levassem Abrão, sua esposa e tudo que pertencia a ele para fora do Egito. Então, eles voltaram para Betel. Lá naquela segunda cidade onde Abrão construiu o segundo altar ao Senhor de adoração. Chegando lá, ele adorou ao Senhor. Abrão era um homem muito rico. Ele tinha muito gado, muitos animais, prata, ouro. E Ló, seu sobrinho, também tinha adquirido muitas riquezas. Ele tinha muito gado, cabras, ovelhas. E aí, o pasto estava sendo pouco para tantos animais. E os empregados deles começaram a brigar entre si. Então, um dia, Abrão chamou Ló e disse: não é bom que nós estejamos brigando, pois somos parentes chegados. E não é bom que os meus empregados briguem com o seu. Vamos nos separar. Escolha. Está aí toda a terra. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E Ló, muito esperto, escolheu o Vale do Jordão, que era um lugar que havia muita água, né? E Abraão continuou em Canaã. Ló foi acampando até chegar em um lugar chamado Sodoma. Sodoma era uma cidade onde vivia homens muito más que cometiam graves pecados contra o Senhor Deus. Depois que Ló foi embora, Deus disse a Abraão: agora que seu sobrinho foi embora, daí de onde você está, olhe para o norte, sul, leste e oeste. Eu irei dar para você todas essas terras e farei de você uma grande descendência. Seus descendentes serão iguais ao pó da terra. Se não podem contar os grãos do pó da terra, também não poderão contar os seus descendentes. Então agora vá e ande por toda essa terra. Abraão desmontou o seu acampamento e foi para um lugar chamado Hebrom, a cidade de Hebrom. Lá havia árvores sagradas, as árvores sagradas de Moré. E Abraão ficou ali e orou ao Senhor durante vários tempos, né? E aí Abraão, ele teve uma grande visão. Nessa visão, o Senhor Deus disse a ele: não tenha medo, eu te protegerei de todos os perigos e te darei uma recompensa. Então Abraão respondeu para ele: de que importa, ó Deus, a tua recompensa, se ainda não tenho filho? A minha herança será do meu empregado Eliezer de Damasco, porque o Senhor não me deu filho. O meu herdeiro será um empregado que nasceu na minha casa. Então Deus falou para ele, mais uma vez: o seu descendente será o seu próprio filho. O seu herdeiro será o seu próprio filho, não o seu empregado Eliezer. Então Deus levou ele para fora e mostrou o céu. Olhe para o céu. Conte essas estrelas se puder. Assim como você não pode contar as estrelas, não poderão contar a sua descendência.
E Abraão creu no Senhor naquele momento. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus disse para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso e vim fazer uma aliança contigo. Você será pai de uma grande nação. E naquele momento Abraão se ajoelhou, colocou seu rosto em terra, e Deus disse novamente para ele: eu faço com você esta aliança. Prometo que será pai de grandes nações. E a partir de hoje, o seu nome deixará de ser Abraão e passará a ser Abraão. E sua esposa se chamará Sara. E aí, com 100 anos, o filhinho de Abraão, de Abraão nasceu. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Então, a grande promessa que Deus deu a Abraão veio quando ele tinha 100 anos. Mas o Senhor Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Agora eu vou cantar aqui para vocês o refrão de uma música, certo? Uma música de Davi Lassé, que se chama Deus de Promessa. O refrão é assim: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Então Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. E nós somos descendentes de Abraão. Todos nós que acreditamos em Deus, que obedecemos a sua palavra, somos filhos dessa promessa e somos filhos de Deus. Então, a nossa história de hoje mostrou que Abraão foi um homem de muita fé. Ele deixou toda a sua terra para estar cumprindo uma ordem do Senhor. Mesmo que no meio desse tempo ele tenha fraquejado, ele tenha desacreditado de Deus, ele achou que Deus não iria cumprir a sua promessa da descendência. Mas Deus cumpriu a sua descendência na hora certa, no tempo dele. E nós temos que aceitar o tempo do Senhor. Então, Deus, ele nos dá as coisas, ele cumpre as suas promessas no tempo dele e não no nosso tempo. Vamos orar agradecendo a Deus pela história de hoje. Senhor Deus e Pai maravilhoso, queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus que cumpre suas promessas. Que o Senhor possa estar cumprindo a promessa que nos prometeu de enviar seu Filho Jesus novamente. Porque estamos aqui, Senhor, ansiosos para esse dia. Que o Senhor possa nos abençoar e que estejamos sempre em comunhão com o Senhor e obedecendo a tua palavra hoje e sempre. É assim que te oro, te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima.